Nós temos expectativas, agora no decorrer do mês de outubro e do mês de novembro, de nos dedicarmos a esse texto. Está sob a relatoria do senador Eduardo Braga, que, apesar dessa circunstância de saúde, que eu espero que ele se recupere rapidamente, ele será o relator da reforma tributária, cuidará de receber a sociedade civil, o setor empresarial, os contribuintes, o Estado brasileiro lá do centro, para poder discutir a reforma tributária. Então nós estamos otimistas de que tenhamos a aprovação até o final desse projeto de lei complementar e possamos virar essa página, aguardar o período de transição e fazer valer um sistema tributário melhor do que o anterior, que é nisso que verdadeiramente nós acreditamos. O apelo que eu fiz ao setor produtivo é justamente esse. Como é uma reforma que guarda muita divergência entre setores, entre o contribuinte e o Estado brasileiro, que tenhamos esse espírito de ceder e não de conquistar. Não é? Então, para termos um sistema mais simplificado, mais justo, menos burocratizado, por vezes é preciso ceder, e é esse apelo que faço. Obviamente que é um apelo que é natural que o contribuinte exija a reciprocidade da política brasileira, porque uma vez feita a reforma tributária, nós vamos ter que nos dedicar à outra ponta dela, que é o gasto público. E temos um gasto público eficiente, otimizado, mais enxuto, um Estado mais necessário e menos inchado. Então esse também é um papel da política pós-reforma tributária, que de igual modo nós temos que assumir com o povo brasileiro esse compromisso. O ponto principal nosso é a reforma tributária, essa que foi gestada no ano passado pela emenda constitucional, agora está sendo pelo projeto de lei complementar. Então esse é o nosso ponto principal, o nosso objetivo maior. Projetos laterais, esses apêndices em relação ao aumento de alíquota, aumento e mudança de base de cálculo, óbvio que nunca é bom aumentar imposto, não há esse desejo nosso de aumento de carga tributária e de aumento de imposto para o contribuinte brasileiro. Só acontecerá em última necessidade se não houver outras alternativas que sejam eficientes para poder fazer o combate do déficit público. Por isso que nós temos que ter muita cautela em relação a esses projetos e o nosso intuito é fazer uma ampla discussão e fazer uma grande reflexão, tanto na Câmara quanto no Senado, para discorrermos e entendermos a real necessidade desse aumento de carga tributária nesse momento. E vai dar tempo de votar a reforma tributária esse ano? Perfeitamente, eu considero que é possível. Eu acho que a parte principal e mais difícil, que era a emenda constitucional, que precisava de um quórum qualificado, de 3/5 da composição das duas casas, em 2 turnos de votação em cada casa, isso já foi superado. Agora é um projeto de regulamentação. Óbvio que há interesses conflitantes entre público e privado, entre setores do privado, entre setores do público, mas isso tudo eu considero que será superado dentro de uma premissa que é fundamental na política, que é a arte de escolher. Nós temos que decidir, escolher, e se eventualmente algum erro for cometido, pode ser corrigido no futuro, mas não podemos deixar de votar. É esse o meu compromisso com o presidente do Senado, essa que é a vontade das lideranças do Senado Federal, de entregarmos e finalizarmos a reforma tributária no Brasil ainda esse ano. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.